Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernandes e eu gostaria de discutir com vocês alguns detalhes a respeito de linhas de força do campo elétrico, ok? Bom, como vocês podem ver na tela, nós podemos interpretar linhas de força do campo elétrico como sendo figuras que representam o campo elétrico. Então, eu sempre digo que campo elétrico é muito abstrato, é um conceito difícil da gente entender. As linhas de força do campo elétrico, elas vêm para facilitar o entendimento, para você poder visualizar o campo elétrico. Nós temos a situação mais simples, que é o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme. Temos cargas positivas e temos cargas negativas. Qual a diferença entre a representação das linhas de força do campo elétrico para essas duas cargas? Veja na figura à esquerda. Temos linhas de força que divergem da carga. E na figura à direita, temos linhas de força que convergem para a carga. Então nós vamos lembrar o seguinte: para uma carga positiva, o campo elétrico é dado por linhas radiais que divergem da carga, ou seja, que saem da carga. As linhas, elas saem da carga e divergem para o infinito. Já para a carga negativa, linhas radiais, veja, a figura é idêntica à primeira, a menos do sentido das linhas, que são linhas convergentes. As linhas entram na carga negativa, vem do infinito e entra na negativa. Quando nós temos duas cargas próximas uma da outra, essas cargas elas vão interagir entre si e nós teremos um dipolo elétrico. As linhas do campo elétrico elas vão distorcer, formando essas novas configurações que vocês veem na figura. Então, para um dipolo onde as cargas têm sinais opostos, as linhas que saem da carga positiva elas podem ir para uma carga negativa ou podem divergir para o infinito. Já na carga negativa, as linhas que chegam nela podem ter vindo de uma carga positiva ou podem vir também do infinito. Para um dipolo com cargas de mesmo sinal, por exemplo, à direita vemos duas cargas positivas, as linhas que saem da carga positiva à esquerda, elas não vão chegar na outra carga porque essa também é positiva. Do mais, sai. Então, veja que elas são distorcidas e divergem da carga para o infinito. Nós podemos perceber que essas figuras elas têm algumas características importantes e elas trazem muitas informações para nós. Primeira informação: o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força e aponta no mesmo sentido da linha. Segunda informação: duas linhas nunca se cruzam. Terceira informação: o módulo do campo elétrico é proporcional à densidade de linhas de força. E quarta informação: a relação entre o módulo das cargas elétricas é proporcional à relação entre o número de linhas de campo. Isso é aplicável com mais frequência em dipolos elétricos. É assim que aparece na maioria das questões de vestibular. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força e aponta no mesmo sentido da linha. Aqui nós temos vários vetores, campo elétrico, então a linha não está orientada aqui, mas nós podemos perceber que há uma tendência do vetor apontar aqui para a direita, então a linha de força deve estar apontando para a direita aqui também. A mesma coisa aqui embaixo, há uma tendência do vetor apontar para a direita, então a linha deve estar orientada para a direita. Duas linhas de força nunca se cruzam. O que aconteceria se duas linhas se cruzassem? Se a cada ponto de uma linha de força a gente associa
um vetor campo elétrico, então no ponto de cruzamento das linhas nós teríamos dois vetores campo elétrico. E isso é impossível, visto que esse vetor é o vetor campo resultante. Então, devemos ter apenas um vetor campo resultante em cada ponto do espaço. O módulo do campo elétrico é proporcional à densidade de linhas de força. O que quer dizer isso? De maneira bem informal, pessoal, nós podemos pensar que na região onde as linhas estiverem mais afastadas, o campo é menos intenso. E na região onde as linhas estiverem mais próximas, o campo é mais intenso. Dessa figura, nós podemos concluir então que lá na região do ponto A, as linhas estão muito afastadas quando comparadas com a região do ponto C, que estão mais afastadas quando comparadas com a região do ponto B. Consequentemente, o campo elétrico em B, onde as linhas estão mais juntas, é o mais intenso de todos, seguido pelo campo em C, seguido pelo campo em A, que é o menos intenso. Ou nós poderíamos comparar 2 a 2. O campo em A é menor do que o campo em C. E o campo em B é maior do que o campo em C. Ok? Quarto, a relação entre o módulo das cargas é proporcional à relação entre o número de linhas de campo. Isso é mais aplicável no dipolo elétrico. Como? Bom, nós poderíamos contar aqui o número de linhas que entram na carga A. Nós teríamos o número A. E o número de linhas que saem da carga B, nós teríamos o número B. Sendo assim, o módulo da carga A pelo número de linhas que chegam em A é igual ao módulo da carga B pelo número de linhas que saem de B, nesse caso. Bom, vamos fazer um exercício para a gente aplicar esses conhecimentos? Bom, tem um exercício aqui da Unicamp, ele diz o seguinte: a figura a seguir mostra as linhas de força do campo elétrico criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Só um segundinho. Bom, vamos lá. Exercício número 2. A figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Nas proximidades de que carga o campo é mais intenso? Por quê? Bom, pessoal, a gente vê aqui na figura que nós temos um número de linhas diferentes para cada uma das cargas. Então, como nós temos o número de linhas maior para a carga Q1, essa carga é maior do que a carga Q2, ok? Então nós poderíamos responder o exercício da seguinte maneira. Supondo cargas de mesmo, supondo pontos a mesma distância das cargas, o campo é mais intenso
próximo à carga 1. Isso porque o módulo dela é maior. Então, se a gente supor, por exemplo, ali a 1 centímetro da carga 1 e a 1 centímetro da carga 2, a mesma distância comparada aí para as duas cargas, a gente tem o módulo do campo maior para carga 1. Parte B. Qual é o sinal do produto Q1 vezes Q2? Bom, como a gente pode notar aqui na figura, a gente tem que a carga Q1 tem linhas saindo dela e a carga Q2 tem linhas entrando nela. Do mais sai, no menos entra. Então uma é positiva e a outra é negativa. Isso nos permite concluir que o produto carga 1 vezes carga 2 vai ser vai ser menor que 0. Se ele vai ser menor do que 0, então a gente pode dizer que é negativo. Ok? Por quê? Porque Q1 é positivo e Q2 negativo. Então, Q1 vezes Q2 vai dar negativo, porque mais vezes menos é menos. Parte C. Qual a relação entre os módulos Q1 por Q2? Bom, pessoal, o módulo de Q1 dividido pelo número de linhas para a carga 1 é igual ao módulo de Q2 dividido pelo número de linhas para a carga 2. E se a gente contar aqui na figura carga 2, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, e para a carga 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 linhas, o que nos permite concluir então que o módulo da carga 1 dividido por 18 é igual ao módulo da carga 2 dividido por 9. 18 por 9, isso é 2, então o módulo da carga 1 é o dobro do módulo da carga 2. E isso corrobora aí, né, com o que nós respondemos na A. O campo é mais intenso próximo da carga 1, porque se a gente considerar a mesma distância, e lembrando aqui, ó, que o campo é KQ por D ao quadrado, então tendo a mesma distância, onde a gente tiver a maior carga, nós teremos o maior campo. Valeu? Então é isso, galera. Eu queria que vocês deixassem aí algumas sugestões, né, que vocês deixassem as críticas construtivas, por favor, em relação ao vídeo. Desculpem pela letra, mas é que estou usando aqui uma caneta digital e não tem muito atrito aqui, tá? Ela escorrega muito, então a letra, apesar que minha letra não é tão boa assim, né, mas aqui tá péssima, né? Desculpem por isso, mas eu espero ter ajudado aí. Um grande abraço, bom estudo a todos. Até mais, tchau, tchau.